Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, finalizando essa semana, nessa sexta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós continuamos meditando com a leitura do profeta Ezequiel. Te convidamos a acompanhar conosco hoje essa meditação baseada na leitura de Ezequiel, capítulo 32. Ezequiel, após profetizar palavras do Senhor para o seu próprio povo de Judá e de Israel, virou o seu rosto para outras nações ao redor e começou a declarar palavras proféticas. E hoje nós vamos ler o último capítulo que Ezequiel fala, assim como o profeta Jeremias e outros profetas também falaram, o que estava prestes a acontecer ao Egito. Essa profecia é datada em Ezequiel 32, no início do capítulo, como tendo sido acontecido no 12º ano do cativeiro do povo de Judá, na terra da Babilônia, quando reinava Nabucodonosor. Nessa ocasião, 1 ano e meio aproximadamente após a invasão da Babilônia na cidade de Jerusalém, o restante, alguns que sobraram no povo de Judá, estavam se apoiando no seu relacionamento com o Egito e confiando que se eles fossem para o Egito, lá eles poderiam sobreviver. E mesmo após esses líderes consultarem o Senhor através dos seus profetas, Deus já tinha orientado claramente que eles não deveriam ir para o Egito. O Egito representa nessa leitura, só colocando aqui um pano de fundo para a nossa leitura de hoje, o Egito representa aqueles lugares de onde o Senhor nos tirou, com uma mão poderosa, com grandes milagres. Deus mudou a nossa história para vivermos uma nova vida e sermos bênção para muitos ao nosso redor. Mas o povo insiste em voltar para o Egito. E nós vamos ver nessa palavra profética o que estava prestes a acontecer ao Egito, ao faraó e todos aliados militarmente com eles. Acompanhe conosco, nós vamos também ver a aplicação pessoal desse texto para as nossas próprias vidas e orar pelas nossas famílias e por um final de semana abençoado que está chegando. Amém. Então vamos orar, pedindo ao Senhor para trazer esse entendimento que só pode vir dele. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse novo dia. Obrigado pelas tuas misericórdias, Pai, que se renovam a cada manhã. Obrigado. Nós pedimos que o Senhor fale conosco através dessa leitura bíblica, através desse devocional, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações e dar direção, entendimento, Pai, discernimento daquilo, das situações da nossa vida de hoje, o que isso pode fazer sentido, o que isso pode falar aos nossos corações. Então nós pedimos, Pai, fale conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós te amamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então essa leitura. Ezequiel capítulo 32 começa dizendo assim: no primeiro dia do 12º mês do 12º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Isso aconteceu então, essa revelação dada ao profeta Ezequiel, aproximadamente 1 ano e 6 meses ou 1 ano e 7 meses após a invasão da Babilônia na cidade de Jerusalém. Filho do homem, entoe um lamento a respeito do faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se nos seus riachos, agitando e enlameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano Senhor: com uma imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede, e com ela puxarão para cima. Atirarei você na terra e o lançarei à superfície do campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você, e os animais de toda a terra o devorarão até fartar-se. Espalharei a sua carne sobre os montes, e encherei os vales com os seus restos. Encharcarei a terra com o seu sangue até o cume dos montes, e os vales ficarão cheios da sua carne. Quando eu o extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Todos os luminares que brilham nos céus escurecerei sobre você, e trarei escuridão sobre a sua terra, declara o soberano Senhor. Perturbarei o coração de muitos povos, quando eu provocar a sua destruição entre as nações, em terras que você não conheceu. Farei que muitos povos se espantem ao seu respeito, e que os seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia da sua queda, cada um deles tremerá de medo sem parar, por amor à sua própria vida. Porque assim diz o soberano Senhor:
A espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei multidões do seu povo caírem à espada de poderosos, da mais violenta das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito, e toda a sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho junto às muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo pé do homem, nem enlameadas pelos cascos do gado. Então deixarei que as suas águas se assentem, e farei os seus riachos fluírem como azeite, declara o soberano Senhor. Quando eu arrasar o Egito, eu arrancar da terra tudo que nela existe, quando eu abater todos os que ali habitam, então eles saberão que eu sou o Senhor. O profeta Ezequiel já havia declarado algumas palavras proféticas a respeito do faraó e da terra do Egito, e aqui ele está repetindo, não como se fossem as mesmas palavras exatamente, mas outras revelações que Deus lhe deu. Algo que nós aprendemos com o profeta Ezequiel é que quando Deus fala conosco algo, e você quer discernir se aquela palavra é de Deus ou não é, Deus vai falar novamente com outras metáforas, através de outras pessoas ou de outras perspectivas. Deus vai confirmar a mesma palavra. Enquanto o povo de Judá, que havia restado do cativeiro da Babilônia, queriam fugir para o Egito, de onde o Senhor os tinha tirado, o povo de Israel queria voltar para aquela terra, Deus já havia falado através do profeta Jeremias, reafirmado, e por várias vezes ele confirma ainda essa palavra através do profeta Ezequiel. E Ezequiel não conclui aqui esse lamento. Nós vamos ler no verso 16 a conclusão dessa primeira palavra, e a partir do verso 17 nós vamos ver que ele começa a reafirmar essa palavra, como se o anúncio dessa mensagem de Deus ainda não tivesse sido completa, ainda tinha algo mais a ser confirmado sobre essa destruição que estava chegando para o Egito. No verso 16 diz: "Este é o lamento que entoarão por causa dele. As filhas das nações o entoarão por causa do Egito e de todas as suas multidões. Elas o entoarão, declara o soberano Senhor." E você vai observar como daqui em diante o texto repete algumas palavras. Esse lamento é escrito como se fosse em forma de uma poesia ou de uma música. Nós não temos o ritmo hoje, mas em forma de lamento, o profeta foi ordenado por Deus a declarar o que estava prestes a acontecer ao Egito. Ezequiel 32, 17. No 15º do mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, lamente-se pelas multidões do Egito e faça descer para debaixo da terra tanto elas como as filhas das nações poderosas, como aqueles que descem a cova. Diga ao povo: acaso você merece mais favores que as outras nações? Desça e deite-se com os incircuncisos. Eles cairão entre os que foram mortos à espada. A espada está preparada. Sejam eles arrastados com toda a multidão do seu povo. Do interior do Sheol, os poderosos líderes dirão ao Egito e aos seus aliados: eles desceram e jazem com os circuncisos, com os que foram mortos à espada. A Assíria está ali com todo o seu exército. Está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos que caíram à espada. Lembre-se que depois do Egito, apesar do Egito ter perdido força, ainda era um império forte nessa época, antes da ascensão da Babilônia. A Assíria, então, ao norte, se tornou uma nação poderosa, tomou cativo o povo das 10 tribos do norte de Israel, mas nesse contexto a Síria já havia sido subjugada também pela Babilônia, enquanto Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, escolheu Nabucodonosor para ser empoderado como alguém que iria executar juízo do Senhor sobre aquelas nações, inclusive disciplina para o seu próprio povo de Israel. Diz sobre a Síria: os seus túmulos estão nas profundezas da cova e o seu exército jaz ao redor do seu túmulo. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes estão mortos, caídos à espada. Elão está ali, com toda a sua população ao redor do seu túmulo. Todos eles estão mortos, caídos à espada. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes desceram incircuncisos para debaixo da terra. Suportam a sua desgraça com os que descem a cova. Uma cama está preparada para ele entre os mortos,
com toda a sua multidão em torno do seu túmulo. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada. O seu pavor havia se espalhado na terra dos viventes. Por isso, eles suportam a sua desgraça com aqueles que descem a cova, jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão ali, com toda a sua população ao redor dos seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque espalharam pavor na terra dos viventes. Observe como o juízo de Deus não está mostrando de forma alguma, nós já comentamos isso, que Deus é um Deus que está usando da maldade para lidar com os povos. Deus está usando da sua justiça para abater aqueles que estavam usando da sua influência, do poder que tinham recebido do próprio Deus. Eles estavam usando dessa influência e desse poder para maltratar inocentes, crianças, pessoas que, mesmo os que temiam ao Senhor, como o povo de Deus e os profetas daquela época. E diz no verso 27, acaso não jazem com os outros guerreiros incircuncisos que caíram, que desceram à sepultura com as suas armas de guerra, cuja espada foi posta debaixo da cabeça deles? O castigo das suas iniquidades está sobre os seus ossos, porque eram o pavor dos guerreiros na terra dos viventes. E aí ele diz a Faraó, você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Edom está ali, e seus reis e todos os seus príncipes, a despeito do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada, jazem com os incircuncisos, com aqueles que descem a cova. Algo interessante aqui, Edom, o povo edomita são os descendentes de Esaú, que são irmãos de Jacó. Os dois descendentes de Abraão, enquanto Jacó deu origem ao povo de Israel, Edom ou Esaú deu origem ao povo edomita. Eles também praticavam a circuncisão como um ato na carne do homem que eles eram aliançados com Deus. Mas a palavra do Senhor está dizendo e reafirmando que apesar do poder que eles tinham e apesar da incircuncisão que eles tinham na carne, no coração, no espírito, eles estavam contrários ao Senhor, estavam se rebelando contra Deus e eles iriam jazer com os incircuncisos, ou seja, eles iriam experimentar o mesmo castigo daqueles povos ao redor que estavam agindo contra a vontade de Deus. Verso 30, estamos concluindo. Todos os príncipes do norte e todos os sidônios estão ali. Eles desceram com os mortos, cobertos de vergonha, apesar do pavor provocado pelo poder que tinham. Eles jazem incircuncisos, com os que foram mortos à espada, e suportam a sua desgraça com aqueles que descem a cova. O faraó, ele e todo o seu exército os verá, e será consolado pela perda de todo o seu povo, que foi morto à espada, declara o soberano Senhor. Embora eu tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o faraó e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada, declara o soberano Senhor. Então nós estamos vendo não a justiça do homem que vai tentar fazer com as suas próprias mãos, porque muitas vezes nós como homens parecemos que nós não temos poder, não conseguiremos vencer o inimigo, mas não é com a nossa força, mas é com a força do Senhor. Então nós estamos vendo agora, depois dessas nações tão poderosas, assim como nós podemos até ver nos livros de história como foi todo o império egípcio, nós estamos vendo a Babilônia também, que Deus está na hora de Deus fazer, depois de muitos anos tendo o povo sendo oprimido, Deus está trazendo o juízo dele, né, meu amor? Sim, e o próprio Nabucodonosor, que depois abusa desse poder, também sofreu as consequências de não ter representado bem o Senhor no seu governo. Toda autoridade, a Bíblia ensina, toda autoridade é estabelecida por Deus. Por isso as Escrituras Sagradas nos ensinam a orarmos pelas autoridades constituídas. Nós oramos, eu e a Rafa, tanto pela nossa nação, como hoje nós moramos nos Estados Unidos, oramos pelas autoridades daqui e por aqueles todos que exercem autoridade da parte do Senhor nas nações. A Bíblia nos orienta a orarmos pedindo sabedoria, pedindo temor do Senhor, que eles possam se encontrar com Deus e representar bem o nome do Senhor. Mas toda autoridade que, tendo recebido do Senhor talentos,
dons, responsabilidades. Todos aqueles que usarem mal do nome do Senhor serão julgados, assim como cada um de nós, na verdade, diante das nossas famílias, temos diante de Deus uma responsabilidade de sermos bons mordomos dos dons e dos talentos que Ele tem confiado a nós. Ezequiel não está sendo político, falando dos nomes dos políticos, falando de política ou da geografia daquela época. Ele estava anunciando as palavras de Deus. Cada uma das palavras que ele declarou se cumpriram, como nós podemos aprender com os comentaristas e com a história. Então, o que esse texto nos chama é a avaliarmos o nosso coração sobre como nós temos cuidado da nossa família, do nosso tempo, dos recursos que Deus tem confiado a nós. E um verso bíblico que sempre me vem à mente, e eu gostaria de trazer a sua meditação, é Romanos 11, 22. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: considerem a bondade e a severidade de Deus. A mensagem de hoje tem sido muito pregada como se Deus fosse bom, e como se essa bondade fosse somente misericórdia e paciência eterna. Quando você lê as Escrituras... É bom, né? Isso é quem é Deus. Quando você lê as Escrituras no contexto todo, você vai ver que também há a severidade de Deus. E quando Deus é severo, Deus é bom. Quando Deus está exercendo o juízo, Deus continua sendo bom. Ele está protegendo os órfãos, as viúvas, os inocentes. Você que está buscando a vontade de Deus, mas tem visto o inimigo, seja através de pessoas ou de qualquer maneira, agindo contra os planos de Deus para a sua família, agindo contra aquilo que são as promessas de Deus para a sua casa. Então o Senhor Deus vai executar juízo, e quando Deus executa juízo, Ele está sendo bom. Nós devemos então considerar sempre a bondade e a severidade de Deus. Sim, e hoje talvez é um bom dia para nós orarmos. Se você vê, se tem algo que tem sido injusto na sua vida, sim, e você não é a melhor forma você tentar trazer essa justiça com as suas próprias mãos, mas a melhor coisa que nós podemos fazer é colocar diante de Deus a situação. Sim. Então nós podemos orar hoje por justiça, né, de Deus nas nossas vidas, na nossa família, seja até mesmo se você tem algum processo na justiça ou se tem acontecido algum tipo de opressão da sua vida, algo que tenha acontecido contra a sua vida, a sua família, que nós possamos colocar na nossa oração de hoje. Sim, vamos orar juntos. Coloque diante de Deus o seu coração. Eu e a Rafa queremos orar por você e pela sua família. Amém. Por esse final de semana que está chegando. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra, como o Senhor tem nos dado entendimento e feito da tua palavra como uma lâmpada para os nossos pés e como uma luz para o nosso caminho, nos dando discernimento, nos ajudando a avaliarmos os nossos próprios caminhos e também a perceber e sermos lembrados da sua fidelidade, da sua justiça, do seu cuidado para com o seu povo, independente das circunstâncias ao nosso redor. Nos lembramos do que a tua palavra nos diz, que a nossa justiça humana, a nossa ira, não manifesta a sua verdadeira justiça, mas quando nós esperamos no Senhor, nós podemos estar certos do seu cuidado. Amém, e que o Senhor tem zelado por todos os detalhes da nossa existência. Amém, o Senhor é aquele que cuida dos nossos filhos, daqueles que estão agora orando pelos seus netos, por seus familiares. Sim, nós, eu e a Rafa, apresentamos ao Senhor agora cada motivo de oração, causas na justiça. Colocamos diante do Senhor situações de abuso, sim, ou de exagero de poder no contexto, sim, do trabalho, ou até mesmo no governo que está sobre nós, sim, em qualquer nível de influência. Pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor contemple as nossas vidas e nos dê sabedoria em relação às atitudes que nós precisamos e podemos e devemos tomar, sim, mas também tome em tuas mãos, Pai, aquelas causas que estão fora do nosso controle, sim, estão fora da nossa capacidade de agir. Nós sabemos que o Senhor é aquele que age por nós, amém, aquele que Pai. Toma as nossas vidas, sim, em tuas mãos, que nos dá vitória em cada uma das nossas batalhas, quando nós decidimos esperar no Senhor pela fé. Oramos pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, sim, nossa família e tudo que toma o nosso nome. Entregamos sob os teus cuidados e pedimos que hoje mesmo, Pai, o Senhor se apresse em nosso auxílio, como muitas vezes os salmistas oraram e te pediram: ó Deus, apressa-te em nosso auxílio. Amém, venha nos ajudar, Pai. Como o Senhor Jesus nos ensinou, nós te pedimos, sim, nos Senhor, dê hoje o nosso pão de cada dia, de acordo com a necessidade de hoje, de cada pessoa. Eu e a Rafa pedimos que o Senhor contemple cada coração, cada realidade e responda, Pai,
operando pela tua graça e pela tua misericórdia em nosso favor. Rendemos nossa família sob os teus cuidados, oramos por um bom final de semana, pedindo que o Senhor nos ajude a concluirmos tudo que temos ainda de pendência para essa semana. Sim, meu Pai. Toma nossas preocupações, nossas causas e nos ajude, Pai. Nos dê sabedoria e graça para concluirmos o que precisamos concluir para essa semana e desfrutarmos de um final de semana de paz e de bênção. Eu e a Rafa oramos em concordância, declaramos sobre o seu lar Amém, a paz Pai, do Senhor Jesus, lar, em nome paz de que Jesus. excede todo entendimento Sim, meu humano, Pai. que guarde os seus corações, as suas Amém, mentes, Senhor, em nome de pensamentos Jesus. em Cristo Jesus. Amém, Pai, Oramos, todos Pai, guardados em e te Ti. damos graças ao Senhor que é soberano, Deus Todo-Poderoso, Sim, meu único Pai. e verdadeiro. Nós recebemos a Tua palavra com gratidão, com fé e oramos com ações de graças. Em nome de Jesus. Amém. Então, Deus Graças a abençoe Deus. muito o seu final de semana, Amém, todos vocês assim que estão seja. aí. Eu vi que tá a Fernandinha lá, né? A Fernanda Oliveira, a Cristina também lá de São José conosco ao vivo. E todos vocês que estão talvez ao vivo conosco, nós não podemos ver o seu nome, ou que estará ao longo do seu dia. Tenha um final de semana muito abençoado. Assim seja. Que você possa ter tempo também de descanso com a sua família, que você possa renovar as suas forças para a próxima semana. E é isso que eu e o Thiago nós fazemos. Nós terminamos aqui sexta, vamos descansar o dia amanhã no sábado e domingo voltamos aqui, No né? domingo nós vamos iniciar uma nova sessão do livro de Ezequiel muito interessante, quando ele começa a relatar o cumprimento das suas profecias e alguns textos tão interessantes, profundos, como Ezequiel 37. Você já ouviu falar sobre a visão do Vale de Ossos Secos e como ele profetizou para haver vida sobre aquele vale, e tantos textos interessantes a partir da próxima semana. Obrigado por participar conosco, por compartilhar esse conteúdo para que outros possam também diariamente meditar conosco nas Escrituras Sagradas e orarmos pelas nossas famílias. Shabbat Shalom, final de semana muito abençoado para você e sua família. Nós amamos vocês. Um abração e até domingo.